Play. Os Play Prémios da Música Portuguesa estão de volta e já abriram as votações para a Vodafone Canção do Ano. Se alguma das 6 nomeadas ficou no teu ouvido, vota já na app My Vodafone ou nas redes sociais dos Play. Descobre os grandes vencedores no dia 23 de abril. Together We Can. Vodafone. Vamos ao Odds pelo contrário, com o Daniel Oliveira e com o Francisco Mendes da Silva. Daniel, começo por ti, começo pela questão do Papa, este confronto Papa-Trump ou Trump-Papa, enfim. Isto faz algum sentido, ainda por cima tendo em conta que Trump tem uma base maga que a parte é católica, o que é que ele pretende com isto? Vai-se queimar, passa a expressão. Sabes que eu tenho evitado sempre, porque gosto da racionalidade, nós já falámos uma vez sobre isso aqui, de psicologizar os atos políticos de qualquer político, incluindo Trump, mas eu, aliás, sempre também me gostou a ideia da tese de que ele, como não teve o prémio Nobel, quis ser um herói de guerra, mas devo dizer que, olhando para este conflito que ele comprou, contra alguém sem nenhum poder real, só com poder simbólico, e com um custo muito maior de qualquer benefício que ele possa tirar daqui, parece que o Papa, o representante do Vaticano foi chamado ao Pentágono, diz, não sei se é verdade, que até houve referências a Avignon, ao papado de Avignon, uma espécie de ameaça a pairar no ar, só não aplicam tarifas ao Vaticano porque isso não é possível. Começa a achar que se calhar temos que começar a usar o Trump de outra forma. Houve uma psiquiatra... Já achas formada, que é do foro... Acho que há ali um desequilíbrio. Houve uma psiquiatra de Yale que, em 2017, como tinha muito menos material do que agora, fez um livro sobre a saúde mental de Donald Trump e os riscos para a segurança. O livro foi muito criticado e provavelmente com razão, porque não se fazem diagnósticos à distância, sem conhecer a pessoa, públicos, etc. Mas tinha alguns dados que era a ideia de um narcisismo muito acentuado, uma necessidade contínua de validação externa e isso tem-se notado muito ultimamente, a dificuldade em integrar informação que seja dissonante com a sua autoimagem. Nós vimos que ele se comparou a Jesus Cristo recentemente. Aquela imagem. Não é só o apelo à irracionalidade em que a religião é um instrumento interessante. Nós tivemos, aliás, André Ventura em 2020 a dizer que Deus lhe confiou o objetivo de mudar Portugal. Não sei se calhar foi por via de Donald Trump que Deus falou com ele. Provavelmente então é tudo. Miguel Pinheiro do Observador, numa entrevista famosa, perguntou-lhe quando é que isso aconteceu? Quando é que isso aconteceu? Se calhar foi um telefonema de Donald Trump que ele próprio é Jesus Cristo. Não é? Ou seja, mas esta megalomania, uma coisa que é interessante é, ok, Trump é assim, mas como é que Trump chegou ao poder? Como é que Trump fica no poder sendo assim? Nós, quando olhamos para figuras como Donald Trump, como Jair Bolsonaro, como o Javier Milei, há um lado desequilibrado que é um padrão, e eu acho que é um padrão, porque como perdemos os instrumentos de mediação que a comunicação social e o jornalismo fazia, passámos a viver muito no mercado da atenção, que a internet e as redes sociais puxam. Estas figuras brilham mais facilmente. De antes seriam destruídas pela falta de razoabilidade. A falta de razoabilidade passou a ser uma vantagem política. São debates que funcionam, e que quanto mais malucos forem, mais extraordinário é. A outra questão é como é que se mantêm no poder. Porque as instituições falham quando as pessoas deixam de ter confiança nas instituições. Nós descobrimos isso, aquilo que sabíamos, mas estamos a ver na prática nos Estados Unidos, que as instituições dependem da confiança que nós temos nelas. Se as pessoas deixam de ter confiança nas instituições, elas se desmoronam. É impressionante o que está a acontecer nos Estados Unidos e a rapidez com que está a acontecer nos Estados Unidos. E a outra é porque tem a colaboração de pessoas aparentemente sãs. E basta ir ver o que disse o vice-presidente que o comparou a Hitler. O secretário de Estado que disse que não podíamos dar os códigos nucleares a um burlão. O secretário da Defesa que disse que ele era um farrão sem substância. E a diretora de Informação Nacional que disse que era indigno como chefe
supremo das Forças Armadas, isto são tudo coisas que eles fizeram antes de estar no governo, para perceber que a razão por que Trump está totalmente... Ou seja, isto é tão antigo, acontece numa democracia, costuma acontecer nas ditaduras, que é, por um lado, as instituições falharem, por outro lado, um povo passivo, que está a deixar as coisas chegarem a este ponto. É uma coisa interessante. As pessoas votam para abanar as coisas. Nunca pensam quando se abanarem muitas coisas, provavelmente caem em cima delas. E, por fim, uma elite de oportunistas. Estes três elementos que são fundamentais para uma ditadura sobreviver, estão, eles próprios, a corroer a democracia, e eu temo uma coisa, que se nada acontecer, entretanto, isto acaba numa tragédia. Ou seja, este homem completamente insano, com um poder brutal, ainda leva o mundo realmente para uma tragédia sem que ninguém o trave antes disso. E essa é a parte que realmente há uma coisa que é interessante. A forma, acho que se achar, e eu acho o que acho sobre o Irão, acho que é evidente. Ele irá sobreviver nas eleições? É indiferente. Eles votaram, ele aprovou 200 e tal ordens executivas, o Congresso aprovou 40 e tal leis. Ele consegue governar sem o Congresso. A questão é outra. É sem a sua base de apoio. O Irão tirou esta guerra, acho eu, a Donald Trump, a sua aura de bully. O bully foi ridicularizado pelo Irão. Várias vezes, aliás, pelo facto do Irão permanentemente, aliás, provavelmente dificultando o processo de paz, mas ridicularizou várias vezes Donald Trump, e isso, provavelmente, é a única coisa que pode destruir Donald Trump, é o ridículo. Bem, Francisco, também achas que é um problema de saúde mental, este do Trump, neste caso com o Papa? Talvez, eu quanto a isso, eu subscrevo tudo o que o Daniel disse. O Daniel falou de um povo passivo, de umas instituições que estão a desmoronar e uma elite de oportunistas. Eu discordo quanto ao povo, quanto às instituições, e concordo quanto à elite de oportunistas. Acho que o povo não está nada passivo. Acho que Donald Trump pode perfeitamente perder as midterms, provavelmente vai perder. Está a perder a sua base de apoio. Basta ler, ouvir... Eu espero mesmo que tu tenhas razão, como é não, evidente. Sim. Claro. Basta ler os jornais americanos de direita, os podcasts americanos da direita, não só a direita Never Trumper, mas a direita até que era MAGA. Quer dizer, está tudo em ebulição. Estão a perceber que está ali um homem desregrado. Perigosíssimo, que está a violar tudo aquilo que prometeu. Isto não era o Donald Trump que ganhou as eleições. As próprias instituições, atenção, que o Supremo está forte, já negou muitas coisas a Donald Trump. Em especial, os juízes que por ele foram nomeados. Se ele perder as midterms, significa que haverá uma maioria democrata e provavelmente até uma maioria capaz de começar a pensar em ações quase judiciais. Quanto a ele, quanto à família, as criptomoedas, a corrupção... Não falta para onde pegar. A corrupção de que... E, portanto, acho que devíamos ter algum cuidado. Agora, sobre esta questão do Papa, o meu problema não é tanto o Donald Trump, que é a pessoa que é. É que essa tal elite de oportunistas tem dito coisas absolutamente extraordinárias sobre o Papa, designadamente sobre o conceito da guerra justa. Eu vejo artigos e comentários de pessoas a quererem explicar ao Papa que a guerra pode ser justificada. Como se o Papa não tivesse lido o seu São Tomás de Aquino, e o seu Santo Agostinho, e a sua escola de Salamanca, e o seu Hugo Grossio, e não conhecesse profundamente a doutrina católica da guerra justa. Mas a doutrina católica da guerra justa tem critérios. E eu não os quero aqui expor nem dizer que se concorda ou não com eles, mas para mim esta guerra também é injusta. Se calhar por razões que tocam com a doutrina da Igreja, que tem a ver com conceitos de proporcionalidade. Repara, para eu... E o Papa está a dizer isso. E tem todo o direito e a obrigação de dizer aos seus fiéis. O Papa tem a obrigação de, perante os seus fiéis, a explicar qual é que é a doutrina da Igreja sobre a paz, sobre a guerra. E esta guerra, antes de mais, para nós sabermos se ela é proporcional, antes de mais temos que saber
se ela está a cumprir os seus objetivos. Problema, nós não sabemos quais eram os objetivos. Começa logo por fazer uma guerra sem saber quais são os Porque objetivos. Donald Trump já disse que era para aniquilar o programa nuclear, que já tinha sido aniquilado antes, supostamente. Guerra dos 12 dias. Depois já disse que era para mudar o regime, depois era para salvar o povo iraniano. Neste momento, nós estamos a querer salvar o Estreito de Hormuz, mas ao mesmo tempo ele diz, primeiro diz, abram a porcaria, não disse porcaria, mas do Estreito, mas depois vai lá fechá-lo ele próprio. Ninguém percebe isso. Depois, sobre o povo que queria salvar, é um povo que eu imagino o que é que seria aquele povo depois daquele tweet de dizer que a civilização ia ser destruída. Imagino que era ser... Estão sem internet, portanto não sabem. Sim, mas há de saber. Imagino o que é que era ser pai de crianças naquele ambiente. Sobre a mudança de regime, bem, este regime não parece que vá mudar tão cedo por causa disto. E depois até, tendo em conta aquela razão, que era a razão que a mim me convencia, ou sempre me convenceu que uma guerra contra o Irão destinado a destruir o seu programa nuclear, o programa nuclear de uma força, de um país que ameaça os seus vizinhos, que era uma guerra justa, eu pergunto-me, sinceramente, depois do Presidente dos Estados Unidos prometer e dizer que está disposto a aniquilar aquela civilização, que legitimidade é que tem qualquer pessoa que seja amigo dos Estados Unidos, os seus aliados internacionais, para dizerem que o Irão não há de querer, por todos os meios, ter um programa nuclear dissuasor de pessoas como Donald Trump. O Irão e todas as potências que o consigam. Eu acho que falo pelos pró-americanos, ou por muitos pró-americanos, quando digo Donald Trump, com que legitimidade é que eu agora tenho, que legitimidade é que eu tenho agora para continuar a defender que uma guerra dirigida de forma proporcional a alvos militares, para destruir o programa nuclear do Irão, porque eu sempre disse que é verdade que Israel tem também armas nucleares, mas eu nunca equiparei, porque apesar de tudo, sim. Nunca equiparei. Também é o Netanyahu. Falando dos países que ele ataca. ataca. O Netanyahu agora, está bem, mas estou a dizer historicamente. O argumento que Israel tem é óbvio que num mundo perfeito ninguém teria. Deixem-me dizer, porém, que alguém tendo que ter, eu prefiro que sejam aqueles que são menos ameaçadores para o tipo de ordem política que eu defendo. É verdade que Israel tem caminhado para longe deste meu princípio. Os próprios Estados Unidos o Donald Trump está a tirar a pessoas como eu o tapete, e é preciso saber reconhecê-lo. Porquê? Porque também é importante as pessoas que são pró-americanas, que defendem os Estados Unidos. Eu, por exemplo, defendo muito mais ao contrário. Eu defendo ao contrário de Daniel, eu prefiro uma ordem unipolar do que uma ordem multipolar. A ordem multipolar é o que tens agora. Eu preferia Agora, ainda não tens. Não, provavelmente é o que vais ter. As décadas de paz relativa que tiveste... Foram bipolar, não foram unipolar. Foram bipolar. Salvo seja bipolar, não no sentido... A ideia do fim da história, etc., resulta... Mas isso não foi os momentos de maior paz. Não foi os momentos de maior paz. Hoje o direito internacional foram as últimas 3 décadas. Porquê? Porque havia um polícia. É sempre assim. Não é óbvio. É como nas ordens internas. Na verdade, a guerra... Só há direito... Por terrível que seja... Porque há a hegemonia... Por terrível que seja, a Guerra Fria, desde o pós-guerra até ao final dos anos 80, foi o momento de maior paz que tiveste. Francisco, posso deduzir as palavras? Ainda assim, a bipolaridade é melhor que a multipolaridade. Sim, está bem. Mas posso deduzir, o que estás a dizer é que neste momento é quase tão grave Trump ter o Irão ter armas nucleares quanto o Trump ter armas nucleares na mão. Não sei se chego a esse ponto. Pronto, vamos avançar. É só uma provocação. Mas estou a dizer até agora o mais imprevisível continua a ser... Aquilo que eu tenho mais medo que numa noite louca resolva usar o código nuclear... Se calhar com esta ilustração vou responder positivamente. Uma das coisas que eu dizia, ou pessoas como eu diziam, para justificar que o Irão não podia ter armas nucleares, é que o Irão tem como política de Estado aniquilar Israel. Política de Estado. Os Estados Unidos não têm como política de Estado aniquilar ninguém. Mas tem um líder que vai para a sua rede social dizer vamos aniquilar aquela civilização. Era aí que eu queria chegar. Portanto, é nisso que estamos. Muito bem, vamos avançar para a Hungria. Daniel, e pergunto se esta viragem
temos todos dito que é uma viragem histórica. É mesmo uma viragem histórica ou há aqui algumas nuances? Não diria que é uma viragem histórica, é uma oportunidade histórica. Primeiro dizer que não foi por causa da democracia, infelizmente, e custa-me dizer isto, mas não foi por causa da democracia que houve esta derrota, mas foi por algumas consequências do que, portanto, vai dar ao mesmo, de 16 anos em que o escrutínio é muito baixo. A oposição não se dispersou, e o que, aliás, deu uma coisa que me preocupa, que é um Parlamento muito pouco plural, provavelmente menos plural ainda do que o anterior. Preocupa-me porque o Primeiro-Ministro, porque o Magyar não tem propriamente credenciais democráticas. Veio do partido... Até há 2 anos. Até há 2 anos foi um apoiante... Até há 2, não foi até há 10, não foi até há 5. Em 16 anos, até há 2 anos... Sim, mas o próprio Orbán evoluiu muito. Está bem, não. Quer dizer, foi preciso... Até há 2 anos era preciso ser muitíssimo conivente. Até há 2 anos era preciso ser muitíssimo conivente. E há 2 anos achou que era a sua oportunidade histórica. Mas é assim. No sentido de resumo, porque temos 4 minutos. Mas muitas vezes é assim que as coisas acontecem. Por dentro. Portanto, eu estou a dizer só que tenho cautela, não, é só isso. A razão porque este regime cai, é a razão porque caem os regimes nas democracias e nas ditaduras. 0,4% de crescimento, depois de uma inflação brutal, que chegou em 2023 a uma média de 18%, a acumulada é o dobro da União Europeia desde 2020, e uma crise que falta, quando encurta o bolo, as migalhas são menos e as pessoas notam mais a corrupção. E a corrupção ganha, em geral, maior relevância no discurso político. Não deixa de ser um bom dia para a democracia, primeiro porque se prova que mesmo com um mídia capturado, mesmo com um sistema eleitoral desenhado para isto ser impossível, mesmo com redes clientelares, não há regimes, nada é irreversível. Nada é irreversível. Por outro lado, porque Vladimir Putin e Donald Trump perdem o seu cavalo de Troia na União Europeia. Isto tira força à extrema-direita no conjunto da Europa e é, sobretudo, uma excelente notícia para a Ucrânia. A questão é se a União Europeia, os europeus, não é a União Europeia só, aproveitam este momento para repensar, isto é uma janela de oportunidade, para repensar as suas políticas de aliança, incluindo com Donald Trump e com os Estados Unidos. Ou seja, isto é uma derrota de Putin e de Trump na Europa e ou a Europa aproveita este momento para a viragem por uma razão. Se a guerra continuar e tivermos uma crise inflacionista, o mesmo que fez cair Orbán pode levar a extrema-direita ao poder em França e na Alemanha. E é nesta curta janela de oportunidade entre essa possibilidade e o que aconteceu agora que a Europa tem para dar a volta à situação e à relação que tem. Putin já deu, mas com Donald Trump. Francisco, sobre isto, a oportunidade para a Europa? O novo Primeiro-Ministro é evidentemente um conservador, até em alguns temas é mais conservador do que a média europeia, nomeadamente a imigração, etc., mas representou-se ou retratou-se como profundamente pró-europeu, ou seja, há uma opção pela Europa contra a Rússia, não só nele, mas no povo que nele votou, os gritos na rua, Rússia fora, etc., são bastante esclarecedores. E o facto dele ser, se quiseres, dessa ideologia, mas ao mesmo tempo pró-europeu, é importante. Porque nós também não podemos achar, porque é importante para a Europa que as várias ideologias possam ser pró-europeias. O problema é que desapareceram todas. Aquele Parlamento é como se fosse as tendências do CDS e do Chega a ocupar um Parlamento inteiro. Daniel, não é bom. Mas noutros países, estou a dizer é que a Europa ter países governados por várias forças, com várias ideologias diferentes, opostas, mas ainda assim crentes no projeto europeu, é importante para a Europa. Porque nós também não podemos deixar crescer a ideia de que, assim como os Estados Unidos se estavam a intrometer na política húngara, também há uma intromissão ideológica, digamos assim, na política interna de cada Estado. E, portanto, isto é importante. É uma vitória, obviamente, para a Europa e, portanto, pelo menos para mim, para aquilo que eu acho que deve ser a Europa. Mas também é um símbolo de outras coisas, é uma vitória para outras coisas. É porque, assim como Orbán era o símbolo do populismo iliberal e da sua ascensão,
a sua queda também pode ser o símbolo de que não é impossível derrotar esta gente. Mas mais do que isso, é preciso mostrar o trabalho que agora nós temos que fazer, por exemplo, cá em Portugal, é explicar que as razões pelas quais Orbán caiu, corrupção, captura das instituições, etc., não é um problema dele. É um problema intrínseco da ideologia que ele defende. Porque o iliberalismo não é mais do que isto. É subordinar todos os interesses à vontade do poder político ou à vontade pessoal de quem exerce o poder político. Por isso é que Orbán pôs os seus amigos no Tribunal Constitucional, controlava tudo, havia oligopólios que eram controlados por amigos deles, e era uma sociedade e um Estado profundamente corrupto. Era e sim, André Ventura, em Portugal, que era um fanboy do Orbán, defende este iliberalismo que é corrupção intrínseca nos Estados. E é preciso... É a institucionalização da corrupção, na realidade. Em vez de andarmos a querer fazer debates com ele sobre o 25 de Abril, hoje, o que devíamos estar a fazer era encostar lá à parede e mostrar, a relembrar as imagens de André Ventura em Washington, todo contente a tirar selfies na tomada de posse de Donald Trump. Donald Trump está a ser responsável pelo aumento de custo de vida profundo, acentuado nos portugueses. Era importante colocar as fotografias de André Ventura com as elites corruptas da Hungria, para mostrar aos portugueses que essa pessoa que diz que é o seu representante, o representante do povo, não é mais do que o representante em Portugal da ideologia mais corrupta neste momento no mundo. Grande favor, já agora, dizer só esta, é uma frase, nem 10 segundos. Sim. Grande favor que Pacheco Pereira fez a André Ventura ao desviar o tema que André Ventura devia estar a discutir. Mas isto, Daniel, obrigado aos dois e boa noite. Obrigada.